seja bem-vindo à sua aula de plural dos nomes compostos. Bem, não é preciso que no edital, no conteúdo programático de língua portuguesa, venha escrito esse nome, plural, plural dos nomes compostos, para que isso possa cair na sua prova. Aliás, isso nem costuma acontecer. É muito raro, a não ser que a banca seja, ela queira ser bem específica, é muito raro que as bancas coloquem no conteúdo programático de língua portuguesa esse item. Mas isso pode cair em qualquer prova, pode ser trabalhado por qualquer banca pelo seguinte, porque está dentro de classes gramaticais. O que eu quero dizer é que quem estuda as classes gramaticais, como você está estudando, artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, já se subentende que tem que saber fazer plural dos nomes compostos. Por quê? Porque você vai ver que são essas regras, esses conceitos que estamos estudando que vão ser aplicados aqui. Então, entenda aqui. Para você saber fazer o plural dos compostos, você tem que ter essa base que você está adquirindo, que é, principalmente, a de diferenciar o substantivo do adjetivo, do advérbio. As classes gramaticais. Então, é um tópico que está dentro de emprego das classes gramaticais, dentro de morfologia. Pode cair em qualquer concurso, repito, porque já se subentende que esteja implícito ali, que seja um assunto que possa ser explorado. Está dentro de morfologia, então pode cair na sua prova. Tá bem? Então, aproveite aí, eu trouxe regras lógicas, práticas, sem muita teoria desnecessária, apenas aquilo que você tem que entender de maneira bem coerente, né, bem lógica, para fazer os exercícios e as questões que virão logo depois. Então, vamos aí, vamos caprichar nessa teoria. Vamos lá. Vou começar por plural dos substantivos compostos. Bem, entenda que existe a regra geral. A regra geral é essa aqui. Aí você vai me perguntar, como assim, Adriana, a regra geral é esse esquema? É. A regra geral de plural dos substantivos compostos parte do princípio de que existem classes de palavras variáveis e classes de palavras invariáveis na nossa língua. Então, a regra geral diz que, ao analisar um composto, então, por exemplo, você tem aqui um substantivo composto, isso aqui é um substantivo composto, tá? Na hora de analisar como é que vai ser esse plural, você precisa identificar as classes do composto. Identificar a classe de cada um desses elementos. Então, por exemplo, cirurgião dentista. Cirurgião é o quê? Cirurgião é substantivo, né? O cirurgião. E dentista também é um substantivo. Então, se eu tenho um composto formado de substantivo mais substantivo, substantivos não são classes variáveis? São. Então, os dois elementos vão ao plural. Por isso que o plural de cirurgião dentista é cirurgiões dentistas. Porque as duas classes são variáveis. Entenda, portanto, que a regra geral é muito lógica. Para fazer o plural de um substantivo composto, identifique se o elemento do composto, cada um dos elementos do composto, cada um vai variar ou não. Aí você tem que identificar cada classe de cada um dos elementos do composto. É isso que eu vou ensinar você a fazer aqui. Então, volte comigo. O que mais varia? Bom, se o composto for formado de substantivo mais adjetivo, os dois vão variar. Por quê? Porque as duas são classes variáveis. É, exemplo, o plural de guarda civil. Guarda não é substantivo ou guardinha? É só você colocar o artigo antes, como eu ensino, né? O macete é colocar o artigo antes. Ou guarda, ou guardinha, né? Civil. E civil não é adjetivo? É. Então eu tenho um substantivo e um adjetivo, que são classes variáveis. Por isso, o plural de guarda civil é guardas civis, porque são duas classes variáveis. O mesmo vai acontecer com alto relevo. Ah, eu não sei qual é a classe gramatical de alto. Não tem problema. Qual é a classe gramatical de relevo? Relevo é substantivo.
Se relevo é substantivo, alto não está modificando relevo, alto é adjetivo. Fazer sempre aquilo que eu ensino, que é, se eu não sei a classe de uma palavra, eu vejo a que palavra ela se refere. Nesse caso, como alto se referia a relevo, substantivo, alto é adjetivo. Como são duas classes variáveis, o plural de alto relevo é altos relevos. Volte para a lógica da regra geral. A regra geral diz que se for um adjetivo mais substantivo, ou seja, não importa a ordem, o substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo, os dois vão ao plural, porque os dois são classes de palavras variáveis. Foi exatamente o que você acabou de ver em alto relevo. A diferença de alto relevo para guarda civil é só a ordem, entendeu? Em guarda civil, o substantivo veio antes do adjetivo. Em alto relevo, o adjetivo veio antes do substantivo. Mas, de qualquer maneira, os dois foram ao plural, porque são classes variáveis. Essa é a lógica da regra geral. A regra geral diz também que, se o composto for formado de numeral mais substantivo, os dois vão variar. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque numeral é classe variável. Veja comigo, por exemplo, o plural de segunda-feira. Então vamos lá, como é que é o plural de segunda-feira? Segundas-feiras. Por quê? Porque segunda é numeral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, isso é um numeral ordinal. E feira é substantivo. Então, esse composto é formado por duas classes que variam, por isso as duas vão ao plural, segundas-feiras. Entendeu até aqui? Então, tudo isso, todos esses exemplos que estão aqui enumerados, estão ilustrando a lógica da regra geral. A regra geral, portanto, diz que se o composto for formado por elementos que variam, e quais são os elementos que variam? Substantivo, adjetivo e numeral. Aí, todos os elementos irão ao plural. Tá. O que não varia, o que é invariável? Invariável é prefixo e advérbio. Ou seja, se aparecer um prefixo ou um advérbio dentro do composto, este elemento ficará invariável. Exemplo é contra-ataque. Contra é o quê? Contra é prefixo. E ataque é substantivo. Ora, é pura lógica. Prefixo não vai variar mesmo. Não há como você fazer plural de prefixo. Ataque vai variar porque é substantivo. Então, o plural de contra-ataque é contra-ataques. A mesma lógica você vai usar para vice-diretores. Vice não varia porque vice é prefixo. Diretor varia porque é substantivo. Por isso, o plural de vice-diretor é vice-diretores. Agora, o plural de alto-falante. Alto, eu não sei o que é, mas aí eu olho para falante. Qual é a classe gramatical de falante? Falante é adjetivo. Por que falante é adjetivo? Porque imagine o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que alto-falante é um objeto que fala alto, não é? Então, é um objeto por meio do qual você fala alto, não é isso? Então, esse falante, nesse contexto, ele é um adjetivo. Por isso é sempre importante você entender o significado da palavra em si, para você entender ali as classes. Falante é adjetivo, então alto, que modifica adjetivo, é advérbio. Por isso não varia. É por isso que o plural de alto-falante é altofalantes. Falantes vai ao plural, alto não vai. Por quê? Porque falantes é adjetivo e alto é advérbio. Agora, como é que fica o plural de abaixo assinado? Ah, só um detalhe que eu queria te mostrar. Você viu que esse alto daqui é diferente do alto de alto relevo? Percebeu? Percebeu que não é simplesmente ficar decorando o plural?
Percebeu que em tudo há uma lógica, há um jeito de a gente ver uma lógica? Por que que esse alto aqui de alto relevo variou? Porque ele se referia a substantivo, ele era um adjetivo. Por isso, sempre você tem que colocar as setas. Por isso que eu prefiro ensinar assim, em vez de você ficar decorando, senão você vai surtar. Como é que esse alto aqui não varia? Porque ele se refere a falante, falante é adjetivo. Então, você entendeu que este alto é diferente daquele alto? Por isso que o segundo alto não varia. A mesma lógica você vai aplicar para abaixo assinado. Qual é a classe gramatical de assinado? Assinado é adjetivo. Porque é como se ele dissesse, é um papel assinado embaixo. Entendeu? Então, assinado é adjetivo, qualifica, é um particípio que qualifica. Esse abaixo, que se refere a assinado, assinado não é adjetivo? Então, abaixo é advérbio. Pronto. Agora fica fácil. Advérbio é classe de palavra invariável. E assinado varia porque é adjetivo. É por isso que o plural de abaixo assinado é abaixo assinados. Volte aqui para mim, portanto, e entenda que... Olhe de novo para a regra geral. E entenda que a regra geral do plural dos substantivos compostos é exatamente esta: a de avaliar as partes do composto, se são classes variáveis ou não. Você acabou de aprender a aplicar a regra geral. Bom, tirando a regra geral, Adriana, o que eu preciso saber para a prova? Você precisa saber essas observações, que são os casos especiais. São 3 casos especiais. Nem tudo são flores, né? Eu gosto de mostrar a lógica de tudo para você, né? Você sabe como eu sou. Mas isso é o estudo de plural de uma língua, da sua língua portuguesa. Estamos estudando plural. Então entenda que a culpa não é minha. Vai ter uma coisa ou outra que você vai ter que decorar, tá bom? Nem tudo tem lógica. Eu já organizei de uma maneira bem lógica, mas essas observações você tem que decorar, tá bom? São só 3. São 3 casos especiais. Vamos a eles, vamos lá. Quais são os 3 casos especiais? Primeiro, se aparecer um verbo no composto, verbo não recebe S. Então, guarda, de guarda-roupa. Guarda é verbo. É o verbo guardar, de guardar a roupa. Então, verbo não vai receber S. Por isso que o plural de guarda-roupa é guarda-roupas. Plural de guarda-chuva. Esse guarda é verbo. E chuva é substantivo. Então, o verbo não recebe S. Vai ficar guarda-chuvas. Beija é verbo. Flor é substantivo. Por isso que o plural de beija-flor é beija-flores. Arranha céus. Está faltando o hífen aqui, por favor. Arranha, coloca esse hífen aí, que é erro de digitação. Arranha céus. Céus variou porque é substantivo. E arranha não varia porque é verbo. Agora, como é que fica o plural de leve e trás, já que os dois são verbos? O plural de leve e trás só vai ser identificado pelo artigo. Você só consegue saber que essa palavra está no plural porque o artigo está no plural. Porque não há como levar nenhum desses vocábulos para o plural, porque são verbos. Então, vamos lá. Esse primeiro caso especial é muito simples, dá para você entender para não ficar decorando simplesmente sem entender. Este caso especial diz que verbo não recebe S. Por isso que guarda-roupa, mas aí na hora você tem que entender que esse guarda é verbo. Cuidado, não confunda guarda civil com guarda-roupa. São situações distintas. Guarda de guarda civil é substantivo, ou guardinha. É o guarda que é civil. Agora, guarda de guarda-roupa é verbo. É de guardar a roupa. Então, é por isso que o primeiro recebe S, plural é guardas civis,
e o segundo não recebe. Então, tem que, na hora, olhar para o composto e perguntar se é verbo ou se é substantivo. Entendido? Se for verbo, não recebe S. Agora vamos ao segundo caso especial. O segundo é muito importante para a prova. É o que você vai ver mais nos exercícios que nós vamos treinar um pouquinho mais à frente. Então, venha comigo, vamos lá. Varia o primeiro elemento. Eu quero que você até acrescente para ficar bem claro. Varia somente o primeiro elemento. Varia somente o primeiro elemento se houver preposição clara ou oculta. Como assim, Adriana? Vou te mostrar aqui nesses dois primeiros exemplos. Plural de pé de meia. Bom, aqui não apareceu uma preposição de. Então, quando há uma preposição, só o primeiro elemento varia. Pés de meia. Essa preposição, ela pode estar clara, como foi o caso aqui, né? Ela apareceu, ela está explícita. Ou ela pode estar oculta. Como assim oculta? Ela pode estar subentendida, como é o caso de cavalo a vapor. Cavalo a vapor, existe aqui uma preposição implícita. Cavalo vapor é como se eu dissesse cavalo a vapor. Neste caso, como a preposição está implícita, vai seguir o mesmo raciocínio. Plural de cavalo vapor é cavalos vapor. Só o primeiro elemento varia. Tudo bem? Tá. Eu ainda estou olhando para o segundo caso especial, que é muito importante para as provas. O segundo caso especial ainda tem um ou. Vamos entender agora a segunda parte desse segundo caso especial. Se o segundo elemento exprimir fim, semelhança, qualidade, e eu quero que você acrescente, se o segundo elemento for substantivo e exprimir fim, semelhança, qualidade, só o primeiro elemento varia. Adriana, como assim? Eu quero que você observe esses dois últimos exemplos, porque eles vão ilustrar claramente o que se quer dizer nessa segunda parte do segundo caso especial. Você está vendo saia, balão? Saia é substantivo. Balão também é substantivo, tá? Beleza. Se fôssemos seguir a regra geral, volte lá, olhe comigo para a regra geral. A regra geral, ela diz que se o composto for formado de substantivo mais substantivo, os dois variam, não é isso que diz a regra geral? Beleza. Entretanto, existe esse caso especial, que diz que se o segundo elemento for substantivo, mas se exprimir fim, semelhança ou qualidade, ou seja, acrescente aí para ficar ainda melhor, se o segundo elemento especificar o primeiro, ele não vai variar, só o primeiro vai variar. É o caso de saia, balão. Balão está especificando saia, é saia à semelhança do balão. Aí, só o primeiro varia. É o mesmo caso de banana, maçã. Maçã é um tipo de banana. Então, só o primeiro elemento varia. Olha, em tudo eu consigo identificar uma lógica. Eu consigo extrair uma lógica desse caso aí para você decorar mais facilmente. A lógica é a seguinte. É assim. Teoricamente, você teria que fazer variarem os dois substantivos, porque os dois são variáveis, são classes variáveis. Mas por que o segundo não varia nessa situação? Porque o segundo substantivo, anote isso aí que você não vai esquecer mais. O segundo substantivo está agindo como um intruso. Ele está agindo como um substantivo intruso. Ele está fazendo aquilo que um adjetivo deveria fazer. Então, penalidade para ele. Ele não varia. Essa é a lógica. Se o segundo substantivo agir como um intruso, se ele estiver
qualificando o primeiro, fazendo o que um adjetivo deveria estar fazendo. Só o primeiro varia. É por isso que o plural de saia-balão é saias-balão e o plural de banana-maçã é bananas-maçã. Entendeu? É isso. Show, né? Vai ficar ainda melhor no exercício, você vai ver. Você já entendeu. Agora é só aplicar. Agora eu vou para o terceiro caso especial. Venha. Terceiro e último caso especial que você tem que decorar. Varia o último elemento, somente o último elemento, se vierem uma dessas formas reduzidas, grão, grã e bel. Adriana, como assim formas reduzidas? É que esses vocábulos grão, grã e bel são formas reduzidas de grande e belo. Toda vez que eles aparecerem no composto, só o último elemento varia. Exemplo é grão-duque. Plural de grão-duque é grão-duques. Plural de grã-cruz é grã-cruzes, porque apareceu a forma reduzida grão, entendeu? É o mesmo que ocorre com bel-prazer. Bel é uma forma reduzida, então só varia o segundo, prazeres, bel-prazeres. Só varia o último elemento também se houver palavras repetidas, ou seja, plural de reco-reco são palavras repetidas, só varia o último, reco-recos. E as palavras, elas podem não ser repetidas, mas ainda que elas sejam parecidas. Por exemplo, tic-tac é a mesma lógica. É como se fossem palavras repetidas. Só varia o último elemento. Então, a lógica de reco-reco é a lógica de tic-tac. É isso que eu quero que você entenda. São palavras repetidas. Palavras muito parecidas repetidas. Só varia, portanto, o último elemento. Tudo bem? Agora, se o composto for formado de 3 ou mais elementos, também só varia o último. É o que ocorre com o plural de bem-te-vi. Plural de bem-te-vi é bem-te-vis, porque ele é um composto de 3 elementos. Então, com 3 ou mais elementos, só varia o último. Agora, uma observação final, que você tem que decorar, não tem jeito. A observação final diz o seguinte. Bom, primeiro, lembra que eu disse que quando há palavras repetidas, só varia o último? Foi o que aconteceu com reco-reco e tic-tac? Tá. Mas essa observação, ela entra aí, tá? Que se essas palavras repetidas forem verbos repetidos, aí você vai ter as duas opções. Ou varia o último, ou variam os dois. Tanto faz, as duas formas estão igualmente corretas. Então, o plural de corre-corre pode ser corre-corres ou corres-corres. O mesmo acontece com pula-pula. Plural de pula-pula são verbos repetidos, não são? Então, você pode as duas formas. Você pode fazer pula-pulas ou pulas, pulas. Tanto faz. Tudo bem? Você acabou de aprender a regra geral e os casos especiais de plural dos substantivos compostos. Acho que eu consegui extrair aí o máximo de lógica que poderia haver nesse assunto, que acaba sendo, para muitos, um assunto maçante, chatinho da língua portuguesa, mas, pelo menos, acho que já consegui torná-lo mais palatável para você, não foi não? Melhor do que isso, só exercitando. Então, depois é só treinar com questões. Tudo bem? Já volto, então, com mais curso para você. Até!